Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular Aplicativos Informatizados e nós vamos ver agora informações aqui que vão ajudá-los a organizar melhor o texto aqui dentro do seu documento no Word. Vamos ver aqui a construção de tabelas, né? Como a gente pode trabalhar então com tabelas. Opa, vamos trabalhar com as tabelas. Só dar uma formatadinha aqui, selecionamos aqui, aumentar o tamanho da fonte, colocar aqui em 14, negrito e centralizado. Bom, as tabelas elas vão servir para que você possa organizar melhor os dados dependendo do tipo de texto que você tiver que inserir no seu documento. Uma tabela que vai demonstrar, por exemplo, um quadro comparativo, uma tabela que vai mostrar a evolução de informações, como, por exemplo, evolução de valores, e uma tabela que simplesmente vai servir para distribuir os dados de acordo com uma nova organização, com outro tipo de organização que você queira dar para o seu documento. Nós vamos ver agora aqui como trabalhar com tabelas, né? Primeiro aqui no menu Inserir, aí a gente tem aqui a opção Tabelas. Vamos dar uma olhadinha que a gente tem aqui. Primeiro, esse conjunto de quadradinhos é uma forma rápida de você inserir. Olha lá, à medida que eu vou selecionando a quantidade de quadradinhos, ele vai então dividindo para mim a tela, né? Então, olha só, uma tabela aqui 10 por 4 ou uma tabela 10 por 8. Dependendo da quantidade de informação que você quiser pôr nessa tabela, você já vem aqui selecionando a quantidade de quadradinhos. Inserir tabela, você vai aparecer no menu onde você coloca mais algumas características, algumas propriedades dessa tabela. Por exemplo, número de colunas, número de linhas, né? Aqui você vai selecionar, eu quero 6, 7, 8, 9, e aqui também a quantidade de linhas e colunas. Depende do que você tem que fazer em relação ao seu trabalho, tá? Vamos voltar para cá. Aqui, desenhar tabela é um recurso que ele cria aqui esse lapisinho e vai permitindo que você, né, venha construindo, né, a sua tabela, montando a sua tabela de acordo com alguma necessidade específica. Eu aconselho, vamos dar um Ctrl Z aqui, lembrando que Ctrl Z você retorna aquilo que foi feito. Eu aconselho que quando você tiver que criar, construir, né, alguma coisa desenhando a tabela, que você já tenha uma estrutura pronta e você consiga, de certa forma, melhorar essa estrutura. Vamos ver aqui, ó, eu vou inserir uma tabela assim, e agora eu volto para cá, ó, em inserir, venho aqui, desenhar tabela, e aqui, olha só, eu consigo dividir, eu passo um traço aqui, eu consigo dividir mais uma coluna. E essa coluna, ela é editável, tá? É uma coluna editável. Eu posso vir aqui, ó, o ESC, sai aquele lapisinho, e eu posso vir aqui, ó, clicar e arrastar aqui essa nova coluna que eu criei, assim como essa aqui também, a mesma coisa eu posso fazer. Quero dar aqui uma característica de cabeçalho na primeira linha da tabela, mas eu tenho, veja aqui, vamos mais ou menos centralizar aqui, eu tenho aqui essa primeira linha, ela está dividida em duas, mas eu não quero isso. Eu quero selecionar aqui, olha só essa primeira, e eu quero colocar aqui alguma informação geral da minha tabela. Como que eu faço isso daqui então? Eu venho aqui em Layout da tabela, e eu vou ter aqui a opção de mesclar, essa daqui, tá vendo? Eu selecionei as duas, eu entro aqui em mesclar, ele então tirou o tracinho ali para mim, certo? Agora eu posso colocar aqui, por exemplo, informação geral, como se fosse um cabeçalho, né? Um cabeçalho aqui da minha tabela. Posso trabalhar com ele também? Posso, olha, seleciono aqui, eu posso vir aqui, colocar em negrito, centralizar, né? Então todas essas formatações são possíveis aqui dentro do cabeçalho de tabela, tá? Vamos apagar essa daqui. Começar um novo arquivo. Uma outra forma aqui, olha só, inserir tabela e você tem aqui tabelas rápidas. Tabelas rápidas, olha só, são formatos de tabelas já pré-definidos aqui que você pode utilizar de maneira mais te dando uma assistência, né, para formatar diferentemente a sua tabela. Ele já traz algumas informações aqui, depois você só precisa ir alterando essas informações então. Não que você não consiga chegar neste resultado criando uma tabela do zero, mas você vai ter bastante trabalho, né, para chegar neste formato de tabela do zero. Enquanto que aqui, você usando uma já pré-definida, você consegue trabalhar com isso de maneira mais rápida então. Ok? Vamos só ver aqui, dar um Ctrl Z. Por último, inserir uma tabela simples aqui, olha só. Vou colocar uma tabela de 4 colunas por 5 linhas.
Então essa daqui seria a minha tabela. Eu posso colocar informações aqui, nome, endereço, telefone e aqui e-mail. E a partir de agora, então, eu posso ir preenchendo esses dados. Eu quero dar um destaque aqui no meu cabeçalho. Eu posso, vamos lá em página inicial, a gente coloca em negrito, centralizamos. Aqui eu posso colocar, olha só, um realce, né? Ou eu posso preencher aqui também essa linha, olha só, com uma cor que fique única para toda a linha da tabela. Vamos colocar esse azulzinho claro aqui. E as demais informações você vai inserindo conforme necessidades. Esse recurso de tabela ele é bastante interessante quando você tem a necessidade ali, né, de trabalhar com dados organizados. Olha só o que aconteceu aqui. Eu posicionei a tabela logo no início do meu documento e agora eu preciso inserir aqui em cima uma informação do tipo, eu preciso colocar um título dessa tabela. Só que eu não tenho mais espaço, né? Aqui é para selecionar, eu não consigo mover, eu tenho que tirar essa tabela aqui logo do início do documento e mover algumas linhas para baixo. Isso como que eu vou fazer? Combinação de teclas, Ctrl Shift Enter. Olha que interessante, Ctrl Shift Enter ele insere, né, um parágrafo aqui antes do cursor. Como o cursor estava aqui dentro da tabela, eu inseri um parágrafo aqui antes dele. Agora eu posso escrever aqui, ó, por exemplo, título da tabela, simples assim, né? Bom, o Word tem muitos recursos, vamos só aumentar a fonte aqui, muitos recursos e um deles é a tabela, trabalhar com tabelas, né? E a gente vai conseguir trabalhar com tabelas sempre que necessário aí para organização de dados. Posso colocar imagem aqui dentro? Claro que eu posso. Vamos supor que eu queira colocar aqui alguma coisa mais específica. Posso centralizar informações aqui dentro? Também posso. Né? Então isso vai da sua criatividade e das suas necessidades de organizar aqui, né, o seu documento com a disposição dos dados dentro de tabelas, ok? Essa aula vai ficando por aqui, bons estudos e até a próxima!